Após o dilúvio, a humanidade começou a se espalhar novamente pela terra. Os descendentes de Noé buscavam recomeçar, reconstruir, prosperar. E por um tempo todos falavam uma só língua. Era como se houvesse uma harmonia perfeita entre os homens. Eles caminhavam juntos, trabalhavam lado a lado e sonhavam com o mesmo propósito: erguer um mundo que jamais fosse destruído novamente. Mas com o passar dos anos, algo começou a mudar. A gratidão deu lugar ao orgulho e o coração humano, mais uma vez, se voltou para si mesmo, esquecendo-se do Criador. No meio das planícies de Sinear, nasceu um sonho perigoso, um plano ousado, um projeto que iria desafiar o próprio céu. Um grupo de homens se reuniu e declarou: venham, vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até o céu, e assim faremos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Aquilo não era apenas um edifício, era um símbolo da arrogância humana, uma tentativa de provar que não precisavam mais de Deus. As mãos que antes se erguiam em oração, agora empilhavam tijolos de rebeldia. O som das ferramentas, os gritos de comando e o orgulho que ecoava nas vozes dos construtores mostravam um mundo que queria ser senhor do próprio destino. Babel começava a se erguer, imponente, desafiadora, como um monumento à glória do homem. A torre crescia, e com ela crescia também a distância entre o homem e o Criador. Eles acreditavam que poderiam alcançar os céus com suas próprias forças, que a unidade e a tecnologia bastavam para substituir a presença divina. O barro moldado pelos homens transformava-se em blocos de vaidade, e cada camada erguida parecia gritar contra o céu: não precisamos mais de ti. Era o início de uma sociedade sem Deus, onde o poder humano parecia ilimitado. Mas enquanto o homem olhava para o alto em busca de glória, o olhar de Deus, lá do trono celestial, observava tudo em silêncio. O Senhor viu que o coração dos homens estava novamente corrompido, dominado pela soberba. Aquele projeto não era apenas uma construção física, era o símbolo de um povo que havia se afastado de sua dependência espiritual. E Deus disse: eis que são um só povo e falam uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora nada lhes será impossível. Essas palavras não eram um elogio, mas um alerta. A humanidade estava prestes a repetir o mesmo erro que havia levado o mundo ao dilúvio. Era hora de agir, de intervir antes que o orgulho destruísse novamente o que ele havia criado. Naquela manhã, os trabalhadores se preparavam para mais um dia de construção. As vozes se misturavam em cânticos e comandos, as ferramentas batiam em ritmo constante. Mas, de repente, algo estranho começou a acontecer. Um homem pediu água e o outro respondeu em um idioma que ele não entendeu. O mestre de obras ordenou que levantassem a pedra, e os ajudantes apenas o olharam confusos. A harmonia das vozes se transformou em um caos de sons, línguas e gestos. Ninguém se entendia mais. A torre que simbolizava a unidade agora se tornava o palco da confusão. Os gritos de desespero ecoavam pelas paredes de tijolo, enquanto cada grupo buscava entender o que estava acontecendo. Línguas diferentes, gestos sem sentido, discussões, desordem. Era como se a comunicação humana tivesse sido rasgada em 1000 pedaços. O que antes unia, agora separava. O orgulho foi silenciado, a obra parou, e o sonho de alcançar o céu desmoronou diante da presença divina. O Senhor havia confundido as línguas e dispersado os homens por toda a face da terra. Babel, a torre do orgulho, tornara-se o símbolo eterno da queda humana diante de Deus. Com o tempo, as pessoas deixaram aquele lugar. Os blocos começaram a ruir. A vegetação cobriu os restos da torre e o vento levava o eco de uma lição que atravessaria gerações. Sem Deus, toda a grandeza humana desaba. A torre que buscava tocar o céu se tornou um lembrete da distância que o orgulho cria entre o homem e o Criador. Cada tijolo caído representava um coração que escolheu exaltar a si mesmo em vez de adorar aquele que dá o sopro da vida. Babel se ergueu como um grito de rebeldia e caiu como um sussurro de arrependimento. Mas mesmo diante da confusão, Deus não abandonou a humanidade. Ele apenas os espalhou, dando novas culturas, línguas e caminhos, preparando o mundo para um novo plano. Um plano que um dia reuniria novamente todas as nações sob uma só voz, não pela soberba, mas pelo amor. Séculos depois, em Pentecostes, o Espírito Santo desceria sobre os discípulos de Cristo e todos falariam diferentes línguas, mas com o mesmo propósito: anunciar o nome do Senhor. O que em Babel foi dispersão, em Cristo se tornou unidade. A Torre de Babel nos ensina que toda tentativa de viver sem Deus termina em confusão.
Quando o homem tenta alcançar o céu com suas próprias mãos, ele se perde em sua própria língua. Mas quando se dobra diante de Deus, o céu vem até ele. A verdadeira grandeza não está em construir monumentos, mas em reconhecer a soberania divina sobre todas as coisas. A glória pertence somente a Deus, e toda vez que esquecemos disso, Ele nos lembra, não para nos destruir, mas para nos ensinar. E hoje, diante da correria, da busca por sucesso e reconhecimento, muitos continuam construindo suas torres invisíveis. Torres de ego, de status, de poder. Mas o fim é sempre o mesmo: a confusão. Só há um caminho que realmente leva ao céu. E esse caminho tem nome: Jesus Cristo. Ele é a ponte entre o homem e Deus, o único capaz de unir novamente o que o orgulho separou. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém e deixe nos comentários o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal Salmo Cristão 7 para continuar recebendo mensagens que edificam, transformam e fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.